Lucas capítulo 15, para que nós possamos entender a aplicação do texto. Nós vamos ler do versículo de número 1 ao versículo de número 10. Nós vamos estar meditando acerca de uma palavra reflexiva nesta noite. Eu quero compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou ao meu coração para que nós possamos meditar acerca da palavra do Senhor Jesus nesta noite. Glória a Jesus. Lucas capítulo 15, versículo 1. Os que encontraram, digam amém. E chegavam-se a ele todos os publicanos e pecadores para ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: Este recebe pecadores e come com eles. E ele lhes propôs esta parábola, dizendo: Que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas, e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai após a perdida, até que venha a achá-la. E achando-a, a pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: Alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ou qual a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma dracma, não acende a candeia e varre a casa e busca com diligência até a achar, e achando-a convoca as amigas e vizinhas, dizendo: Alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Assim vos digo, que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Senhor Deus e Pai, nós nos colocamos diante da Tua presença nesta noite, para receber a Tua palavra. Nós abrimos o nosso coração e pedimos que o Senhor venha falar conosco conforme Tu queres, para a honra e para a glória do Teu nome, e Te louvaremos. Amém. Podeis assentar? Queridos, quando nós olhamos para esta passagem bíblica, nós encontramos o Senhor Jesus nos dando uma aula a respeito de como nós devemos nos comportar diante de alguns acontecimentos da nossa vida. Voltados ao tema, ao texto que nós acabamos de ler nesta noite, eu quero estar falando com os irmãos ao seguinte tema: o que fazer quando perdemos algo? Eu vou repetir. O tema da mensagem desta noite é: o que fazer quando perdemos algo? Observamos o texto que nós lemos. A Bíblia fala que chegavam-se ao Senhor Jesus, a Ele, todos os publicanos e pecadores para ouvi-lo. É de notório que havia dentre a maioria dos publicanos, um dos tais ou muitos dos tais que almejavam em seu coração ouvir ao Senhor para ter um encontro real para com Ele. É de notório que outros estavam ali somente por estar, pensando que estavam enganando a Jesus
e enganando a si mesmo. Mas a Bíblia diz que naquele dia chegavam-se a ele todos os publicanos e todos os pecadores. E a intenção dos publicanos e dos pecadores, naquele dia, o texto menciona claramente, para ouvir. Eles estavam dispostos a ouvir a Jesus. Nós sabemos que nós vivemos em uma época em que nem todos estão dispostos a ouvir o que Jesus tem a nos dizer. Muitos estão voltados às fábulas, a doutores, segundo os seus corações e seus deleitos, e muitos só querem ouvir aquilo que verdadeiramente a sua alma e o seu coração anseiam ouvir. E se esquece que nós precisamos ouvir não o que queremos, mas o que nós necessitamos, porque o Senhor sabe muito bem o que nós queremos e o que nós necessitamos. E a Bíblia diz que naquele mesmo instante os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então observa que os publicanos e pecadores vieram ouvir a Jesus. E é de notório que a atenção de Jesus naquele dia se tornou para eles, para os publicanos e para os pecadores. Mas os fariseus e os escribas começavam a murmurar, a razoar, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Quando Jesus percebe que eles estão murmurando por conta dos publicanos e pecadores que vieram ouvi-lo, a Bíblia diz que o Senhor lhes propôs esta parábola. Aqui nós vamos compreender a razão e o objetivo e o propósito nos quais fez o Senhor Jesus citar a parábola da ovelha perdida e da dracma perdida. Ele inicia dizendo que homem dentre vós, tendo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99, não vai após a perdida até que venha achá-la. E achando-a, a pôs sobre os seus ombros, cheio de júbilo, e chegando à sua casa, convoca os amigos e vizinhos, dizendo-lhes: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Aí observa que no versículo de número 7, ele diz assim: digo-vos que assim haverá alegria no céu por um pecador que se arrepende, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Então o Senhor estava dizendo a eles que quando uma alma, um pecador, se arrepende e tem um encontro com o Senhor, a Bíblia diz que a festa no céu, a grande alegria no céu, mais do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Aí em seguida o mestre entra com a parábola da dracma perdida. E aqui é o propósito, é o foco no qual eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Porque o mestre agora ele cita a perca ou a perda da dracma perdida. Ele inicia a dizer: o qual a mulher que tendo 10 dracmas e perde uma dracma, não acende a candeia e varre a casa, e busca com diligência até achar. Qual mulher, perdendo de dentre as suas 10, uma só, ela não vai naquele momento tomar uma atitude para procurar a dracma até encontrar?
Então nós vemos aqui o Senhor falando a respeito da ovelha perdida, e o Senhor falando a respeito da dracma perdida. E o que nós devemos fazer quando nós perdemos algo? No quesito espiritual, na questão espiritual, o Deus da Bíblia está se referindo às duas passagens, às duas percas, em conclusão, voltando-se a um pecador, a uma alma que está perdida, a uma pessoa que está distante dos caminhos do Senhor, ou que por algum momento até estava, mas depois se distanciou, se afastou dos caminhos do Senhor. E o Senhor mostra para eles como é que nós devemos agir quando perdemos algo. E como é que nós devemos agir? Da mesma maneira em que o Senhor agiria. Então, o que fazer quando perdemos algo? Primeiro lugar, é preciso saber se realmente você perdeu alguma coisa. A primeira coisa que você deve fazer é saber se realmente você perdeu. Porque nós entendemos que nem tudo na nossa vida é perda. Tem coisas que é livramento do Senhor. Às vezes você começou a trabalhar em uma empresa e você tem só uma semana que está trabalhando lá. E de repente você é mandado embora e você começa a questionar a Deus, dizendo: Senhor, eu perdi o emprego, Senhor. E o Senhor está dizendo: não é perca, é livramento. E aí muitos começam a insistir, indagar a Deus: mas Senhor, é perda, não é livramento. Senhor, eu perdi o meu emprego, agora estou desempregado. E o Senhor está dizendo: não é perda, é livramento. Aí quando pensa que não, quando vai lá para receber as contas, fica sabendo que a empresa entrou em falência. Ninguém recebeu R$1 sequer, nem os que pouco tempo entraram, e nem aqueles que já havia anos que trabalhava naquela empresa. Aí você passa a entender: livramento do Senhor. Se você tivesse ficado ali 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, 1 ano, não faria diferença. O resultado viria lá no final. Então nós devemos analisar, é preciso saber se realmente você perdeu, se realmente estamos perdendo. É o primeiro entendimento que nós devemos colocar em prática na nossa vida. É parar para analisar: espera aí, o que está acontecendo comigo? Será que essa questão que saiu de mim, se afastou de mim, se distanciou de mim, realmente é uma perca? Realmente eu estou perdendo? Até mesmo nós podemos falar acerca de amizades. Tem amizades que o Senhor tira, que o Senhor afasta. E uma coisa eu tenho aprendido, que quando o Senhor tira algo de nós, tem coisas que nós não devemos ir atrás, porque não é perca, é livramento. Já parou para pensar nisso? Que tem pessoas que outrora estavam em nossas vidas e hoje não estão mais. E certa feita, olhando as páginas da Bíblia Sagrada, nós encontramos a passagem bíblica que cita acerca do filho pródigo. O filho pródigo foi embora da casa do pai. O filho pródigo, ele decidiu ir embora. A ovelha não, a ovelha se perdeu. A ovelha, ao se perder, não sabia o caminho de casa. O filho pródigo, a sair de casa, ele sabia muito bem retornar da onde ele havia saído. Então o que nós entendemos com isso? Tem coisas que não devemos ir atrás, porque não é perca, é livramento da parte de Deus para as nossas vidas. Segundo lugar, é preciso saber se o que você perdeu realmente tem valor. É analisar: tem valor? Eu perdi? Eu tirei uma conclusão que realmente eu perdi, mas é preciso saber se o que você perdeu realmente tem
valor. Quando nós olhamos a respeito da dracma perdida, alguém pode até indagar, mas ela ainda tinha 9, só perdeu uma, deixava para lá. Mas segundo a tradição judaica, aquelas dracmas eram um presente na questão da aliança conjugal. Era o esposo que dava aquelas dracmas para a esposa como um ato de fidelidade, de aliança entre eles. Então não era uma simples dracma, mas ela tinha muito valor. Embora para outros, para terceiros, para amigos, para parentes, poderia até dizer, não tem valor para mim, mas tinha valor para ela. Tão verdade é que tinha valor, que ela analisou a situação e concluiu, eu perdi algo, e o que eu perdi tem valor. Então, quando nós entendemos que realmente tem valor, nós temos que compreender, recompensa e procurar o que se perdeu. Realmente compensa você ir atrás daquilo que foi perdido. Encontramos vários conceitos de percas na atualidade. Tem pessoas que perderam a alegria, não conseguem mais se alegrar. Tem pessoas que perderam a esperança, não conseguem mais esperar no Senhor. Tem pessoas que perderam a intimidade e a comunhão com Deus, e se acomodaram, não estão fazendo nada para ir atrás, para realmente trazer de volta a presença de Deus para as suas vidas. Quantas pessoas estão perdidas neste mundo e não param para analisar, para refletir, para fazer uma reflexão, que aquilo que foi perdido é algo que custa o direito da vida eterna, porque muita gente está trocando a eternidade por apenas um minuto. Trocar o eterno por apenas um minuto é andar em destino ao abismo, ao precipício, ao sofrimento eterno. Nós precisamos compreender se o que nós perdemos tem valor, queridos. Aí entra o terceiro aspecto. Se tem valor, lute, procure até encontrar ou achar. Tem valor? Eu vou atrás. Tem valor para mim? Eu preciso lutar por aquilo que eu tenho que ir atrás. É eu que tenho que reconhecer se tem ou se não tem valor. Lute por isso. Se as pessoas, se os seres humanos da atualidade lutassem tanto pela sua vida espiritual, o quanto tem lutado pelas coisas naturais e materiais, as coisas seriam completamente diferentes. Aleluia. Eu conheço pessoas bem-sucedidas financeiramente, bem de vida, que outrora não tinha nem sequer um sofá para sentar em casa. E o Senhor foi prosperando, o Senhor foi dando, o Senhor foi entregando, o Senhor foi abençoando. E conforme aquelas pessoas foram recebendo, conforme aquelas pessoas foram prosperando, elas foram deixando as coisas de Deus de lado. Foram colocando as coisas de Deus em terceiro plano. Não foi nem em segundo mais, em terceiro plano. Ganharam tudo, mas perderam a intimidade, a presença, a essência do Espírito Santo de Deus em suas. Tem pessoas que ganham um emprego, mas perdem a comunhão com Deus. Tem pessoas que ganham amizades, mas perdem a comunhão com Deus. Tem pessoas que ganham os bens materiais, mas perdem a presença de Deus na vida. E o Deus da Bíblia marcou esta noite para me dizer, para te dizer, para nos dizer: se nós perdemos algo, é hora de se levantar e se dispor para ir atrás daquilo que se perdeu. Muitos perderam a vontade, o desejo, o anseio, a chama de estar presente na casa de Deus.
Irmãos, lembra que certamente, certa feita, a palavra de Deus diz por intermédio do salmista: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem gente que não se alegra mais ao vir na casa do Senhor. Não tem mais aquela essência que outrora tinha. Ai, que vontade de cultuar. Ai, que vontade de adorar. Ai, que vontade de louvar. Que desejo de pregar. Não tem mais, perderam. Outrora tinham, mas hoje não tem. Não tem mais. Perderam. E na maioria das vezes, eles sabem que realmente perderam. Na maioria das vezes, eles sabem que o que eles perderam tem valor. Na maioria das vezes, eles sabem que compensa procurar o que foi perdido. Na maioria das vezes, eles sabem que tem valor e que realmente é preciso lutar para reencontrar aquilo que foi perdido, mas não fazem nada. Não procuram. Não se esforçam. Não dedicam-se. Alguns só buscam quando estão na prova. E nos últimos dias, para alguns, para outros, a prova tem servido de anestesia. Eu conheço crente, irmão, que nem na prova mais ele e ela reage mais não. Foi anestesia. Estou na prova, estou na luta. Já que está desse jeito, já que a luta está grande, já que a prova está grande, abraça-me prova. Abraça-me luta. Me aconchegue. Ficarei contigo e tu ficarás comigo. Que dia que a vitória vai chegar? Nunca. Precisamos nos esforçar. A geração da atualidade são mais conhecida como os pendentes do que aqueles que realmente vai atrás. Escuta o que eu vou lhe dizer. Segundo a Bíblia, é dever, não é querer, é dever meu e seu orar uns pelos outros. É nosso dever, é nossa tarefa. Mas também na mesma proporção, é o meu dever, é o seu dever, é nosso dever orar ao Senhor por nós mesmos, por nossa família, por nosso ministério, por nossa comunhão com Deus, por nossa vida espiritual. Mas existe uma partícula de pendentes nos últimos dias que só vive assim: ora por mim, ore por mim. Tu vai para onde? Para o monte? Ore por mim. Tu vai para onde? Para a vigília? Ore por mim. Tu vai para onde? Para o culto? Ore por mim. Tu vai para onde? Para a consagração? Ore por mim. Mas a própria pessoa orar que é bom? Não querem. Querem oração, mas não querem orar. Você está entendendo? Na mesma proporção, muitos querem a bênção, mas não querem servir o dono. Muitos querem que Deus fale com eles, mas eles não querem falar com Deus. E prova, bispo. Queridos, olha aqui o que eu vou te dizer. A Bíblia diz claramente que orar é falar com Deus. A palavra é Deus falando conosco. A palavra é Deus falando comigo e com você. Mas se nós quisermos falar com Deus, é através da oração. E tem muita gente confundindo as coisas. Pensa que Deus tem falado com eles da forma em que eles querem que Deus fale. E não é assim. Essa semana eu estava vendo um profeta aí que se diz profeta, profetizando. Aí ele falou o nome dela e o sobrenome completo. Aí a igreja explodiu. Pegou fogo. E aí a mulher começou a chorar e lágrimas, diz: é Deus falando comigo, é Deus falando comigo. Que Deus falando o quê, irmãos? Me perdoe, mas eu tenho que ser sincero, parece mais um circo. Estão brincando com as coisas de Deus. A palavra de Deus diz que a profecia é para edificação. Que edificação traz à minha vida? Revelar meu nome,
meu sobrenome, meu número de RG e de CPF. As coisas de Deus são no profundo, são algo muito além do que isso. O Deus da Bíblia está levantando uma geração nos últimos dias de homens e mulheres que não são voltados às fábulas, às coisas enganosas, a espíritos enganosos, a adivinhadores, mas que tem a sua base na Bíblia, na palavra de Deus. Que o Deus da Bíblia venha colocar em nossos corações de novo o anseio, o desejo das coisas de Deus, que voltem a oração nos templos, que voltem a oração nos lares, e o Senhor venha trazer de volta o desejo da presença de Deus aos corações, o desejo de cultuar, o desejo de congregar, o desejo de cooperar, o desejo de servir a Deus em espírito e em verdade. Porque evangelho genuíno exige esforço de cada um de nós. Muito se fala a respeito de Paulo e Silas. Paulo e Silas na prisão, e as cadeias caíram. Por que é que Paulo e Silas foram para a prisão? Porque expulsaram o demônio de uma jovem que tinha um espírito de adivinhação. Que Deus levante profetas, pregadores do evangelho dos últimos dias, que preguem Bíblia, que preguem a palavra, e que venham expulsar estes demônios de adivinhadores, e tem se levantado nos altares desta geração. Que Deus traga de volta a essência da graça e do poder real do Espírito Santo de Deus sobre a sua igreja e sobre o seu povo. Aleluia. Se tem valor para você o que você perdeu, lute, procure até encontrar, achar. Mateus 7, vamos lá? Mateus 7, versículo 7 e o versículo de número 8. Pega ali, pastor. Mateus 7, versículo 7 e o versículo 8. Pedi e dá-se-vos-á, buscai e encontrareis. Ok, segura aí, pastor. Pedi e dá-se-vos-á. E dá-se-vos-á. Prossegue. Buscai e encontrareis. Batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E ao que bate, se abre. Porque o que busca, porque o que busca, a gente só vai encontrar se a gente buscar. Você está entendendo? Então não adianta muita coisa. Busque por mim, sim, buscarei. Clame por mim, sim, clamarei. Mas não basta. É preciso que eu e você e nós venhamos buscar. Porque o que busca, encontra ou acha. Se eu não buscar, eu não vou encontrar. Se eu não procurar, eu não vou achar. Então o que a Bíblia diz? Claramente, não acende a candeia. O que a mulher fez? Ela acende a candeia. Ela não se conforma somente em acender a candeia, e ela varre a casa. E olha que as casas da época não existia, né? Porcelanato, cerâmica, tinha não, irmão, tinha não. Piso de cimento, nem que seja grosso, tinha não. Aquele tempo era aquele barro pisado. Você está entendendo? Aquela terrinha por cima, vassoura, aquelas vassouras de palha. E ela varria, e ela vinha assim, ó, acendendo a candeia, clareando e varrendo de palmo a palmo, caçando, procurando até encontrar. Vai à casa e busca com diligência. O que é diligência? Com muita atenção, até achar. Então nós temos que procurar. Tem valor? Sim. Então procure, se esforce. E eu tenho que procurar até quando? Até eu achar. Tem muita gente dizendo, eu quero ir para o céu. Ou tem gente que já disse, eu vou para o céu. Que maravilha.
vai para o céu. Nós vamos para o céu, sim. Mas para nós ir para o céu, nós precisamos procurar o caminho que vai nos conduzir até o céu. Ô bispo, qual é o caminho? Jesus é o caminho. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. O que mais, queridos? Para nós irmos até o céu, nós temos que passar pela porta. Quem é a porta? Jesus é a porta. E a porta é estreita. E o caminho também é estreito. Mas é o que vai nos conduzir à vida eterna. A gente não basta ficarmos acomodados no nosso aposento, na nossa casa, no comodismo, no conformalismo, e dizemos, eu vou para o céu. Você vai para o céu? Então te levanta, pega, faz como a mulher, acende a candeia, vai à casa e busca com diligência. O que é acender a candeia no mundo espiritual? Acender a chama do Espírito Santo de Deus nos vossos corações. Temos essência, o brilho, a presença, a unção de Deus sobre as nossas vidas. E o que é varrer a casa? Varrer a casa é tirar toda a impureza, toda a imperfeição, é tirar o pecado, é tirar o engano, é tirar a mentira, é tirar a soberba, é tirar a falta de amor, é tirar o rancor, é tirar o ódio, é tirar a falta de perdão, para que a presença de Deus venha fluir em nossas vidas e possamos encontrar aquilo que perdemos. E o que é buscar com diligência é com atenção. Com atenção. Em outras palavras, lembra? Vigiai e orai. Não é orai e vigiai. Vigiai e orai. Para quê? Para que não caias em tentação. Então buscar com diligência é estar sempre atento. É quando o inimigo vier tentando arrancar algo de nós, a nossa comunhão com Deus, a nossa fidelidade com Deus, o nosso compromisso com Deus, a gente parar para pensar e entender, peraí, isso é artimanha do inimigo, para roubar a minha paz, para roubar a minha comunhão com Deus, para roubar a minha alegria. Aleluia. Procure até encontrar. Procure até encontrar. Eu não sei o que você perdeu, mas de uma coisa eu tenho certeza e eu posso frisar nessa noite: todos nós estamos sujeitos a perder. Então nunca desacredite ou ignore quem perdeu. Quem perdeu a esperança, quem perdeu o ânimo, quem perdeu a comunhão, quem perdeu o desejo, o anseio de buscar a Deus. Nunca ignore. Todos nós estamos sujeitos a passar por isso. Todos nós. Mas devemos lutar constantemente para que não venhamos perder. Mas se perdemos algo, queridos, você tem que fazer conforme nós ministramos nessa noite. Primeiro, é preciso saber se realmente é uma perca. Segundo, é preciso saber que o que você perdeu realmente tem valor e compensa procurar. Terceiro, se tem valor para você, lute, procure até encontrar, até achar. Em quarto e último lugar, ao encontrar, faça festa. Faça o quê? Culto de ação e graças a Deus. Quem disse, bispo? Observa que a Bíblia diz nos dois conceitos. Quando a ovelha é encontrada e chegando em casa, convoca os amigos e os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Agora, na questão da dracma, assim vos digo, que há alegria dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. Versículo 9: e achando-a, convoca as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a dracma perdida. Te prepare para fazer festa. Te prepare para fazer culto de ação e graças a Deus,
Por que, bispo? Porque o que você perdeu, você só não vai encontrar se você não quiser. Aleluia! Por que, bispo? Porque sabendo o que foi perdido, não se conforme com a situação. Se levante, acenda a candeia, varra a casa com diligência até encontrar. Deus vai trazer de volta o que você perdeu, mas é preciso procurar. É preciso procurar. O bispo, eu não tenho mais forças para orar como eu orava antes. Ah, é? Dobra os teus joelhos, clame a Deus, peça a Ele força. Diga: Senhor, renova as minhas forças, para que eu venha encontrar tudo que eu perdi, que a minha vida espiritual seja restituída, que a presença de Deus na minha vida seja restaurada, que venha a unção, que venha a chama, que venha o desejo, que venha o prazer de estar na tua casa, te buscando, te servindo, te adorando, te glorificando, exaltando o teu santo e poderoso nome para a glória de Deus. Aleluia, aleluia. Se coloque de pé em nome de Jesus, eu já vou finalizar. O maior exemplo de procurar o que foi perdido, o próprio Deus. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas que tenha vida. O Senhor Jesus veio nesta terra, pagou um preço por um povo que não merecia, pecador, imperfeito. Ele veio encontrar uma nação perdida, um povo perdido, que estava condenado à morte e ao sofrimento eterno, por base do sofrimento ao pecado. Mas Ele veio e nos resgatou das trevas para a sua luz. Ele nos encontrou, nós fomos encontrados por Ele. E Deus conta comigo e com você para fazer igual a Jesus fez: procurar aqueles que estão perdidos. Tantas almas que outrora estavam na casa do Senhor e hoje não estão mais. Pregavam, cantavam, alguns até profetizavam, mas hoje não estão mais, porque estão perdidos. E Deus reservou esta noite para nos dizer: quem sabe você perdeu um amigo, um colega, um parente, um irmão. Eu não estou falando de morte física não, irmãos. Estou falando da questão espiritual. Aquela pessoa que, quem sabe, até vinha e ia com você para os cultos, até ia com você para a oração, até estava com você nos ensaios, e agora não está, porque está perdido. E o Senhor está dizendo nessa noite: faça uma análise. O que foi perdido? Ah, meu amigo se perdeu. Ah, é? Tem valor? Sim. Porque para o diabo não tem valor, para o inimigo nós não temos valor, mas para Deus nós temos valor. E é um preço que Ele pagou com sangue derramado na cruz do Calvário. Faça uma reflexão nessa noite. Quem foi que se perdeu? Deus quer usar você, Deus quer usar a nós para ir atrás das almas daqueles que estão perdidos e trazê-los de volta. E quando os trazê-los de volta, vai acontecer festa no céu e aqui na terra, por uma alma que se arrepende diante da presença de Deus. Eu finalizo dizendo: não se conforme com as percas. Se é perca, se tem valor, lute, persevera. Vale a pena se esforçar e ir procurar até encontrar. Feche os teus olhos, curve a tua cabeça. Eu quero orar por você agora. Senhor Deus e Pai, a tua palavra foi pregada nesta noite, e aonde tiver, ó Deus, uma vida, uma alma, está sendo alcançado por esta palavra, que outrora, Senhor, estava nos teus caminhos, outrora estava na tua presença, mas por conta de uma decepção, por conta de um levante, de uma fofoca, por conta de uma afronta, ó Deus, se afastou, se perdeu dos teus caminhos, se perdeu, distanciou-se da tua casa.
Ó Deus, que estas almas possam ser encontradas. E o Senhor venha levantar homens e mulheres a cada dia cheios da tua presença, para buscar, para ir atrás das almas perdidas, daquilo que se perdeu, e trazê-las de volta ao aprisco das ovelhas, para estar de volta na tua casa, te louvando, te adorando, glorificando e exaltando o teu nome. É o que nós te pedimos e te agradecemos e profetizamos a vitória em o nome do Senhor Jesus, em o nome de Jesus. Guarde esta palavra no teu coração e, uma vez guardando-a, coloque em prática, porque não podemos ser apenas ouvintes, mas sim praticantes da palavra do Senhor Jesus.